Finalizando aí a parte de citologia, agora a gente vai dar continuidade à parte de histologia, com a nossa aula 9, questões de 83 a 90. Questão 83, UFJF PISM 1 2016. Os tecidos do corpo humano apresentam características diferentes que estão relacionadas com suas diversas funções. Assinale a alternativa que apresenta a associação incorreta entre o tecido e suas respectivas características. Antes da gente falar sobre cada quesito, é importante salientar algumas informações referentes a esses tecidos. Lembre o seguinte, que nos animais vertebrados há 4 grandes grupos de tecidos: o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. O tecido epitelial é aquele que está relacionado a revestimentos de partes externas do corpo e também reveste alguns órgãos, como fígado, pulmões, rins e as cavidades corporais internas. O tecido conjuntivo ele é constituído por, além das células, uma abundante matriz extracelular com função de preenchimento, sustentação e transporte de substâncias. O tecido muscular ele é constituído por células com propriedades contráteis. E o tecido nervoso ele é formado por células que constituem o sistema nervoso central e periférico, que seria o cérebro, a medula espinhal e os nervos. Em se tratando de tecido muscular, existem 3 tipos de tecidos musculares. O tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular liso e o tecido muscular estriado cardíaco. O tecido muscular estriado esquelético é aquele que compõe os músculos que fazem movimentação voluntária. Estão relacionados também a moldar o nosso corpo, né? Por exemplo, os músculos do braço, dos braços, das pernas, do pescoço, aqueles músculos que a gente faz movimentação voluntária, são músculos estriados esqueléticos. O tecido muscular liso é aquele que vai compor os órgãos internos do nosso corpo, como por exemplo o esôfago, né? Ele possui é revestido com tecido muscular liso. Uma das características do tecido muscular liso é que ele faz movimentações involuntárias. Então, o esôfago ele faz um tipo de movimentação chamada de movimentos peristálticos, que são involuntários, que vão levar o alimento da boca ao estômago. Então, o tecido muscular liso, né, ele faz movimentações voluntárias. O tecido muscular estriado cardíaco é aquele que vai compor, né, o coração. Então, também faz movimentos involuntários e compõe, reveste, né, forma o coração. O tecido muscular estriado esquelético ele é formado por células cilíndricas, multinucleadas e longas, dispostas em feixes que apresentam estriações transversais. Eu fiz um desenho aqui no quadro. Tá assim meio feio, mas dá para a gente entender. Então, esse tecido muscular estriado esquelético, ele forma os músculos do corpo, né? Como a gente já tinha falado, né? E ele possui estrias transversais. Também formado por... cada célula possui dois ou mais núcleos. Então, essas células elas são chamadas de multinucleadas. As células são multinucleadas. Multinucleadas. No caso do músculo liso, ele é um tecido que é formado por células alongadas, mais longas, né, nas pontas e mais espessas no centro, né? Também essas células possuem apenas um núcleo por célula. E no caso do tecido muscular estriado cardíaco, semelhante ao tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular cardíaco também possui essas estrias. Diferentemente do tecido muscular estriado esquelético, as células possuem entre 1 e 2 núcleos, certo? Então, essa é a principal diferença dos 3 tipos de tecidos musculares. Lembre-se que a movimentação que acontece nesse tecido, que é o músculo liso, são movimentos involuntários. O exemplo é o esôfago, né?
No caso do músculo estriado esquelético, as movimentações são voluntárias e do coração são movimentações involuntárias. Vamos lá para os quesitos? A gente já falou demais, né, sobre esse tipo de músculo. Muito bem. Dando sequência aí na letra A. O tecido epitelial da mucosa intestinal apresenta uma única camada de células prismáticas com microvilosidades voltadas para o lúmen. Olha, esse quesito ele é verdadeiro. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. Vou fazer o desenho aqui desse tipo de tecido, né? O tecido epitelial de revestimento do intestino, né? Tá aqui, células prismáticas. Como seria a forma desse tecido? Então, as células elas são mais ou menos assim, ó, forma de prisma. Aqui seria o núcleo, são uninucleadas, né? Aqui seria a base do tecido. Então, são uninucleadas, formando as vilosidades. Então, as vilosidades são espaços que se tem entre as células, né? E isso vai permitir uma melhor absorção dos nutrientes. Então, uma das características desse tipo de tecido é que os núcleos são alongados e polarizados. Esse tecido ele vai revestir o intestino, né? Esse tecido que é o tecido epitelial, também chamado de tecido epitelial de revestimento simples, prismático com borda estriada e células caliciformes, certo? Ótimo, então esse quesito ele é verdadeiro. O único quesito que é falso aí é a letra D. Eu vou até adiantar aqui, né? A letra D ela é falsa. Tecido conjuntivo cartilaginoso possui fibras colágenas, vasos sanguíneos, mas não contém nervos. Essa letra D ela é falsa por quê? Porque o tecido conjuntivo cartilaginoso ele não apresenta vasos sanguíneos. Então, esse quesito é falso. Vamos voltar lá para os quesitos? Letra B. O tecido muscular estriado esquelético formado por células multinucleadas responsáveis por movimentos voluntários. Também verdadeiro, a gente comentou, né? Letra C. Tecido conjuntivo sanguíneo possui uma parte amorfa, que seria o plasma, né? Constituído principalmente por água. Perfeito. Então, o plasma sanguíneo... Cadê? Tá aqui. O plasma. Esse plasma sanguíneo, ele é composto principalmente por água. Cerca de 90% desse plasma tem-se na sua composição água, sendo o restante constituído por proteínas, sais, hormônios, nutrientes, gases e excreções. Além do plasma, né, a gente também tem a parte dos elementos figurados, né, que compõem lá as células sanguíneas, né, a parte que tem na sua composição, por exemplo, as hemácias, né. Então, essa seria a informação que a gente poderia dizer, né, e que mostra que o quesito está correto. Letra E. O tecido nervoso possui células da glia, que são menores que os neurônios e estão associados à produção da bainha de mielina. Então, essas células elas vão ficar mais ou menos assim. Aqui seria, fazer o desenho aqui de um neurônio. Tá aí, né? Aqui é um neurônio. Aqui seriam os dendritos. Aqui seria o núcleo. Aqui seria o axônio. Essa estrutura é o axônio. E essas células da glia, elas vão fazer o quê? Vão revestir esse axônio. Fazer o revestimento deles. Também chamado de bainha de mielina, né? Eles vão formar essa estrutura, né? Essas células, cada célula também é chamada de célula de Schwann, certo? Então, vamos ao quesito. O tecido nervoso possui células da glia, que são menores que os neurônios e estão associados à produção da bainha de mielina. Muito bem, também quesito correto. Então, resposta incorreta seria a letra D.